Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles também que nos acompanham através da nossa live. É sempre uma honra, né? Sempre uma alegria muito grande nós estarmos aqui com todos vocês. E sempre reiteramos, né, a importância desse trabalho, não porque estamos nós aqui, e sim por aquilo que a gente traz através dessas oportunidades. Então, o que nós trouxemos é a boa nova, né? É o Evangelho de Jesus, que na época era verdadeiramente a boa nova. Então, o objetivo nosso é nos aproximarmos mais, né, do Evangelho de Jesus, amparados pela base filosófica, né, religiosa e científica da doutrina espírita. Então, hoje, nós somos abençoados, nós poderíamos dizer assim, porque temos um modelo a ser seguido, que é Jesus, nosso irmão maior, e temos também toda uma estrutura de conhecimento que nos, de um primeiro momento, nos ampara, mas num segundo momento nos ensina de uma forma de ciência, né? Ou seja, o que é ter consciência? É andar com ciência, né? E realmente essas questões filosóficas, essas questões religiosas, que na maioria das vezes ficavam numa questão de difícil entendimento, hoje tudo isso tem, né, digamos assim, as suas respostas, até porque o próprio Jesus já falou, não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Quem procura acha, quem bate a porta abre, né? E hoje nós temos uma estrutura de ciência, de conhecimento que explica o porquê, né, que eu devo rezar para aquele que me faz o mal, porque eu devo fazer o bem para quem me faz o mal, por que eu devo rezar para aquele que me calunia? Ou seja, hoje já temos fundamentos científicos ao ponto de podermos, né, ter essa liberdade de levarmos a todos vocês que nos ouvem essas grandes verdades, né, que cada um tem que construir dentro de si. E o interessante é que na maioria das vezes nós não nos interessamos muito com isso. Por quê? Porque Deus não entra pela cabeça, né? Ele entra pelo coração. E a maioria dos pensadores que tentam buscar Deus num dos aspectos não encontram, que é na matéria. Então Deus nunca vai entrar pela mente, né? Deus é uma construção particular interna que tu constrói, né, digamos assim, um altar dentro de ti, que é o teu coração, e ali sim, dependendo da altura desse altar, dependendo da base que ele tem, tu vai sentir, né, a presença, tu vai sentir a grandeza e tu vai sentir que tudo isso que Jesus nos ensinou é a mais pura verdade. Bom dia, Antônio. Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos. Realmente pensava enquanto escutava, né, da necessidade que o ser humano, nós temos de absorver conhecimento ou conhecer as coisas cada vez mais, porque através desse processo é que a gente fundamenta melhor as nossas escolhas, né? A gente fala muito na transformação do ser, na elevação ou na evolução, mas precisa fazer essa base que ela está no conhecer, para que esse conhecer ele desperte ou explique o que a gente sente, porque tu falaste ali de algumas frases de Jesus de fazer o bem e é inegável o que a gente sente quando a gente faz a coisa correta, a coisa boa, quando a gente produz. Então, nada mais explicativo do que a percepção do que a gente sente. Puxa, a gente usa muito esses exemplos, né?
Quando eu faço alguma coisa ruim, ou quando eu sinto alguma coisa ruim contra alguém, ou contra alguma coisa, que às vezes a gente se revolta até contra as coisas, o que que tá vibrando aqui dentro? Eu não gosto disso, porque aquilo ali me faz mal. Se eu não percebo isso de imediato, eu percebo daqui a pouco, porque vai me dar uma dor de estômago, uma dor de cabeça, enfim, qualquer coisa. Os resultados não são bons. E o inverso, ele acontece também quando eu faço alguma coisa fundamentada no bem, eu sinto isso. E o resultado normalmente já é imediato, porque o bem-estar, ele percorre todo o nosso organismo físico e perdura, dependendo do que for, nos instantes seguintes. Então, aquilo que muitas vezes a gente tinha como uma determinação que era religiosa, de ser bom, de obedecer, e que a gente às vezes não entendia porque achava que era só uma determinação sem uma base, um porquê, a gente consegue comprovar dentro de nós mesmos. É a percepção. Só que a gente é imediatista, né? A gente gosta dos resultados muito rápidos. Então, a gente busca satisfações que nos dão um retorno rápido. E às vezes a satisfação do bem, ela envolve uma, uma contrariedade com aquilo que eu ainda gosto, que eu ainda estou preso. Eu estou preso no quê? Nas minhas satisfações basicamente físicas, né? Eu gosto de ver o que me agrada, eu gosto de ouvir o que me agrada, eu gosto de comer o que me agrada. Enfim, os sentidos, eles têm muito mais força do que o espírito, porque eu dou essa força. Então, o meu corpo ainda. E aí nós estamos entrando na semana de finados, vamos chamar de semana, né? Porque é o dia de amanhã, onde a gente reflete muitas vezes da questão da morte e o espiritismo, e a gente bate muito nisso, né? Do que sobra quando a gente desencarna. O que acontece com todo esse meu desejo de satisfação física quando eu não tenho mais o corpo? Será que acabou ali? Então também é um ponto interessante de se ter algumas reflexões, porque eu acho que a grande maioria ou não pensa nisso, ou acha que realmente a coisa evapora ou se desintegra com o físico. Eu acho assim, nós achamos, né, que o nosso maior problema ele é cultural, né, cultural. Naquela história que tu veio de um local que tu não sabe da onde, né, e tu vai para uma situação que a gente até sabe onde que a gente vai, que é céu e inferno. Mas é muito vago isso tudo. É muito vago, né? Então, culturalmente, todos nós carregamos essa base dentro de nós. Então, fica difícil, às vezes, eu, né, ou nós, chegarmos para aquela pessoa, ou para aquela, digamos, criança, né, que ela está numa situação muito confortável e muito prazerosa, né, nessas questões materiais que um dia ela vai perder, e eu fazer uma proposta para ela dizendo assim para ela: larga tudo isso, né? Ou não dá tanta importância para isso, que em contrapartida eu te ofereço outras coisas, né? Mas frente à dificuldade que todos nós temos, até de compreender os ambientes onde nós estamos, e o que comprova isso é o nosso orgulho e o nosso egoísmo, como é que ela vai largar disso para trocar por uma coisa que não é palpável, né? Trocar por uma coisa que não tem fundamento. Então, e o interessante nisso tudo é que quando tu entra nesses assuntos, as pessoas não se interessam, né? Por quê? Porque elas alegam que depois nós vamos ver o que vai ser feito. Porque assim foi dito e assim foi ensinado, que depois eles resolveriam, que depois as coisas seriam feitas. E na realidade o depois não existe, né? Só existe o aqui e o agora. O depois é daqui a pouco. Exato. Então quer dizer, isso não existe. Então o que existe é uma atitude no aqui e no agora. Então, morreu, desencarnou,
o que que acontece? Na realidade, nada. Tu só vai perder teu corpo, que vai seguir uma lei, vai ser enterrado, e tu vai continuar no mesmo nível que tu te encontrava, né? Com os mesmos gostos, com os mesmos anseios, com os mesmos desejos. Aí vai para o céu, vai para o inferno. Não dá para Entendeu? conceber muito bem isso. Exato, porque cada um tem uma noção disso tudo. Tá, vou para o céu fazer o quê? Vou para o inferno. Esses tormentos, eles vão dar em quê? Né? E o que, que vai acontecer? Então, a coisa é muito vaga. E as pessoas não têm muito interesse em ir um pouco mais fundo, né? Porque, é como tu dizia, se tu sentisse, né? Nós falávamos assim na casa espírita, tu tem que pensar naquilo que tu pensa. Já é um começo. E tu sentir aquilo que tu sente é outra coisa, né? Analisar aquilo que tu sente. Tá, eu fiz aquela coisa, que sentimento eu tenho? Não, mas isso não dá nada, porque foi ele que fez e tal. Sim, mas e as doenças, elas vêm de onde? Foi Deus que, né? Então eu tinha um texto aqui, que é difícil de encontrar, né, de um pensador, 2000 anos antes de Jesus, lá, Epicuro, ele questiona, né? Ele começa a se questionar se Deus, né, os males, a origem dos males. Aí ele fala, se Deus é bom e é justo, de onde vêm os males? E através de uma linha filosófica, ele chega à conclusão que a causa de todos os males somos nós. Só que ele não entende a questão do tempo. Ele, em que tempo eu construí esse mal? Uhum. Aquela criança nasceu forrada, né, de males, ou seja, doenças, enfim. Físicas. Exato, doenças físicas. Deus não foi a causa. Onde está a causa? E se o plantio é livre e a colheita é obrigatória, tu vai ter que colher tudo que tu plantou. Ah, mas eu vou para um céu que aí nós vamos ver. Ah, eu vou para o inferno que acabou. Deus é bom, né? não vai dar nada. Então é ali que existe o problema, né? O problema de que as pessoas não querem se aprofundar, achando que estão seguras. Achando que estão seguras, né? Impõe responsabilidade isso, né? Exato. Então, eu não sabendo, parece que não existe. Até porque me prometeram, né? Até porque me disseram, até porque contribuí, até porque participei, né? Então eu me acho nesse direito. Mas tu te achar no direito é uma questão tua. Agora, tu ter direito é outra coisa, né? Tu ser aquilo que tu fala é outra coisa. Por isso que o convite que o Evangelho que Jesus faz a todos nós, né, é um convite a uma consciência viva, uma atitude viva no dia a dia, em sabendo, né, o que tu está fazendo e sabendo que tu vai colher tudo que tu planta. Então, por que tu não vai te espiritualizar, né? Por que tu deve perdoar até 7 vezes, né, infinitamente o teu irmão? Tudo isso tem resposta, né? Por que às vezes tu chega lá no médico e o médico te diz, olha, tu vai ter que mudar. E muitas vezes não é uma questão essencialmente física, muitas vezes é uma questão emocional. E aí? Controle. Exato. Hábitos. Né? Então, as coisas elas são mais dinâmicas nos nossos dias e, como tal, elas exigem também de cada um de nós uma postura mais ampla, né? É interessante que, pegando um ponto de vista do plantio e da colheita, Sim. né? Nós nos apavoramos, nós, humanidade, nos apavoramos quando é dito isso, porque a gente tem, talvez não consciência, mas a gente sabe de que a gente faz coisas erradas. Então, quando diz assim que tu tá plantando e tu vai colher, a gente se apavora, porque a gente tem uma noção desse acontecimento. Mas, ao mesmo tempo, a grande liberdade que nos é dada através disso é que tu pode plantar coisas boas que também tu vai colher essas coisas boas. Então, são escolhas. Eu não estou preso num determinismo, em algo assim que vai me
me empurrar, me fazer sofrer, entre aspas, me castigar. Não, eu tenho a opção de fazer um plantio que eu goste, que me faça bem, mas eu acho que nós, como humanidade, ainda está um pouco não, bastante, num atraso tão grande que se torna um pouco difícil, às vezes, de conseguir vencer essa natureza que é tão forte. Claro, porque a gente alimenta ela a todo instante, não é nem todo dia, todo instante a gente está alimentando uma natureza densa e atrativa, quando a gente tem que se dar conta e começar a fazer movimentos, né, de soltar, de leveza, de não. De novo, a gente pega sempre Jesus, né? Ele diz: pô, não acumula tesouros onde a traça e a ferrugem consomem. Tesouros onde nada disso acontece, mas a gente continua ainda naquilo que é material. Então, é claro que vai sofrer por isso. Sim, é que a nossa noção, ela é, que nem tu diz, né? Ela é muito estreita, porque na realidade somos filhos, né? Somos herdeiros. Então tudo é teu. Tá, mas se tudo é meu, por que não me dão tudo aquilo que eu quero? Porque eu sou um baita de um ladrão às vezes, entende? Inconsequente. Exato. Olha o quanto Deus estende sobre cada um de nós nos nossos dias, né? A nossa saúde, a nossa inteligência, a luz, a água, o sol, todas essas coisas. E assim mesmo, a gente tira do outro, a gente tem inveja, a gente faz coisas que não está dentro da lei. Então, é que nem diz Jesus, se tu não é justo no pouco, quem vai te dar, né, aquilo mais? Se tu não é correto nas coisas temporárias, que é a questão da matéria, quem vai te dar as coisas eternas? Que é a paz de espírito, que é uma conquista tua particular por posicionamento de alma. Ou seja, o cara te fez aquilo, vai revidar? Não, não. Tu tem que perdoar. Ah, mas ele me... Não, tu tem que perdoar, acabou. Né? Se tu tem consciência. Então tu tá tranquilo porque tu fez. Então tu tá nesse posicionamento. E a maioria de nós não. A maioria de nós, né? Verdadeiramente são cegos que conduzem cegos e ambos cairão no precipício, né? Porque somos herdeiros e foi tirado isso de nós exatamente nessa questão que eu vinha falando, nessa questão cultural, né? De que depois quando tu morre não se sabe de mais nada. Jesus morreu na cruz para quê então? Né? Todos os grandes mártires que entregaram sua vida a cada um de nós. O próprio Sócrates lá tomou cicuta, por quê? Porque ele tinha convicção naquilo que ele falou. Então, ele ofereceu isso para nós em troca de quê? Né? Demonstrando que essa estrutura é muito gigante, né? É grandiosa, e ela vem de uma beleza, e ela vem de uma, assim, de um amor infinito de Deus, onde que, desde o pequenininho até o grandão, todos têm que trabalhar. Todos têm que fazer a parte deles. Uhum. Né? Não é essa história, os meus direitos. Tu tem deveres. Primeiro. Né? Primeiro. E o resto é tudo através do teu mérito. Uhum. E nós estamos invertendo tudo isso. Até por interesse, por ignorância, por manipulação, né, daqueles que mais compreendem, mas são cegos que conduzem cegos. Que conduzem cegos. E os dois vão se dar mal. Né? Que inclusive o lance da pergunta? Isto. Uhum. Que tem uma pergunta que o cara pede. E ali dá para nós encaixar um monte de coisas, né? E até ela é em 2 níveis, eu acho. Vamos ver. É uma pergunta que um ouvinte nosso nos fez em cima da questão espírita, né? Para a gente poder tentar esmiuçar ela melhor, tentar dar uma explicada. E até, eu peço até desculpas se a pergunta não é bem assim, porque, na verdade, eu ouvi e depois, mais tarde, eu coloquei lá no papel. Mas, mais ou menos, é isso aqui, ó. Se não for isso, pode me corrigir, tá?
Enquanto que nós, espíritos, estamos na erraticidade, é até bom explicar também o que é a erraticidade, nós temos pleno livre-arbítrio. Mas, quando nós reencarnamos, estamos sujeitos às fatalidades que não nos permitem escolher. Então, ele quer dizer que, a pergunta, pelo que eu entendi, que nós temos a capacidade de escolher tudo enquanto estamos na erraticidade, enquanto estamos na vida espiritual. Mas, na encarnação, estamos limitados nas nossas escolhas. Então, ele pergunta, como é que fica o livre-arbítrio nesse caso reencarnatório? É que em ambas as situações, né, Antônio, tu tá em ambientes totalmente diferentes, né? Então aqui, as tuas escolhas e a tua força, materialmente falando, ela vai exatamente no poder e no dinheiro que tu tem Nos limites, né? e no conhecimento que tu tem. Uhum. Por exemplo, se tu tem um certo conhecimento, tu tem uma opção de escolha mais ampla do que uma pessoa que não tem conhecimento sobre aquilo, né? Então, no mundo material, né, nós estamos fadados, digamos assim, aos limites, à dureza, né, da própria matéria, né? Mas tu tem a liberdade de escolha. Como? Sim, não, vou, faço, não faço. Aceito, não aceito? Aceito, não aceito. Mas tu está condicionado. Tu está condicionado num ambiente. E ali, dependendo, né? É que, eu quero ir para São Paulo. Tá, mas tu tem dinheiro? Tu vai de quê? Vai te deslocar como, né? Tu vai de carro? Tu vai de avião? Se tu vai de avião, tu já pegou a passagem? Porque isso não depende de ti. Tu vai a pé? Tudo bem? Entende? Então, tudo são... não digo coisas condições que te impõem, mas são situações às quais tu está sujeito, né? E que, se tu tem um certo entendimento, tu sabe lidar com essas coisas. Não, eu vou ter que ir a pé porque eu não tenho grana. Vou ter que ir a pé porque eu não tenho carro. Ou vou de ônibus, ou vou de avião por causa disso, 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 disso. Então, o livre-arbítrio, no contexto, ele é o quê? Como nós estamos, isso é muito importante, porque como tu está num ambiente dual, né, que tudo é dois, tu pode escolher. Tu pode escolher, né? Então, eu não vou a pé porque eu não tenho grana, mas eu vou fazer de outra maneira. Eu perdoo, tudo bem, né? Então, tu tem uma certa liberdade, digamos aqui. Por quê? Porque o ambiente ele é dual. Enquanto, né, tu está aqui. Agora, na erraticidade, quando tu não tem mais um corpo físico, né, o que sobra? Um corpo de desejos. Sobra a tua alma, né? E Jesus diz, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Então, quer dizer, lá tu não tem escolher, porque tu não tá num ambiente dual. Lá tu é. Então, se lá tu pensa, eu gostaria, né, de tal coisa, tu já está naquilo. Mas digamos assim, tu sabendo, olha a loucura. A coisa Sim. É larga. Tu sabendo que tu não tem carro, tu não tem dinheiro, certo? E tu não tem condições. Como é que tu quer ir para São Paulo? Tu nem cogita ir para São Paulo. Uhum. Tu nem cogita. Tu nem cogita, porque tu sabe que tu não pode. Você entende? Então, tu nem cogita. Porque se tu cogitasse, é porque tu tem condições. Então, como lá não tem essa coisa dual e não tem também tu te esconder atrás de um corpo, de uma mente, né? Lá é o que é. Então, tu nem cogita a ideia. Tu simplesmente vai ficar aqui porque tu não tem condições. E tu sabe de tudo isso, porque tu é isso. E não é que nem aqui que tu inventa. Sim. Tu entendeu? Que alguém patrocina. Ou tu inventa uma outra realidade. Não, mas eu quero. Por que as crianças ficam se batendo no chão? Porque elas sabem que quando elas se baterem, de repente elas alcançam aquilo que elas querem.
Comove e corrompe alguém. Mas ter elas não têm. Uhum. Mas ter elas não têm. Então essa é a grande diferença, né, de tu estar aqui e de tu estar no lado de lá. Então no lado de lá o que que acontece para melhorar? Como tu não tem um corpo físico, mas tu tem o desejo, né? Então vamos para um vício. Tu fumava, né, muito, e tu morreu. O corpo físico foi enterrado, mas o desejo ele continua. Tu tem o Vontade desejo. forte. Tá, mas se tu não tem corpo, como é que tu vai fumar? Tipo, se tu não tem O equipamento. o equipamento, como é que tu vai, né, fumar? Então, o que vai acontecer? Tu vai correr atrás do teu desejo, mas eu quero. O que que acontece? Tu vai te aproxima de alguém que está fumando, mas tu não vai fumar com ele. Tu vai sentir o prazer que ele sente quando ele fuma. E tu acha, e aí que entra o sofrimento. E aí, sentindo esse prazer, tu acha que o teu prazer foi resolvido. Mas não foi, porque tu não tem um corpo. E aí tu vive em tormentos, Uhum. que é o inferno. É um inferninho, porque é só tu É um deixar de inferninho, fumar. sim. É só tu dizer, não, É não o quero teu mais isso aí. inferninho. Claro, eu tenho um inferninho. É só tu dizer, não, não quero mais essa porcaria aí. Vamos adiante, porque Deus oferece coisas maiores. De novo, escolha. Mas se tu não tem dentro de ti que Deus te oferece coisas maiores, se tu não tem dentro de ti que existe uma possibilidade, tu fica ali. Porque é a única coisa que tu tem. É a única coisa que tu sabe. Exatamente. O livro dos Espíritos, ele até coloca, ele fala em algumas coisas sobre livre-arbítrio, né? E numa questão ele coloca numa frase que ele está atrelado diretamente à capacidade que a gente tem, né, de poder fazer escolhas. Então, não é que a gente pode escolher tudo, a gente tem livre-arbítrio sobre tudo. Não tem. Tanto fisicamente quanto espiritualmente, porque a gente está sujeito à lei de ação e reação, à lei de atração, que são duas coisas que a própria lei de ação e reação, as questões que a gente chama às vezes de fatalidade, uma doença, uma situação em que eu não consigo mudar, eu estou sujeito a ela, é uma herança do meu passado que se coloca à minha frente, mas aí que nem tu disse, eu tenho o livre-arbítrio de escolher como eu vou passar por ela. Porque às vezes a gente se afunda, né? Sim. Mas que tragédia. Mas e como é que eu vou Se evoluir perante aquilo? Jesus diz, né? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto Deus, nosso Pai, que é bom. Se nós que somos maus, tivemos que construir leis Uhum. para poder Organizar, né? se manter, para poder ter uma sociabilidade, imagina se não existem as leis de Deus. Com certeza elas existem. E Regulando são o equilíbrio. justas e magnânimas, Uhum. perfeitas. Então, quer dizer, tudo bem, né? Cada um faz o que bem entende. Mas, se de um lado existem as leis materiais para que a gente tenha uma sociabilidade, consiga conviver, as leis espirituais, elas também existem, né? E muitas vezes nós não obedecemos às materiais, que são rígidas, achando que as outras não vão atuar sobre nós. Achando que, não vai ter problema nenhum, né? Eu faço aqui do meu jeitinho e depois lá eu vou fazer do meu jeitinho. Lá não tem mais o teu jeitinho. Porque aqui tinha o teu jeitinho porque tu podia escolher. Porque Deus te deu tudo e te disse, tu quer vir para mim? Tu tem que fazer assim. Agora, se tu quer fazer a coisa do teu jeito, tu até pode. Mas olha o que vai acontecer. Jesus mostrou, muitos mostraram. E muitas vezes nós, né, cegos e de coração endurecido, o que a gente faz? A gente se apega naquilo que acredita e esquecendo a contraparte, né? E aí depois a gente diz, mas então quer dizer que eu vou fumar... Eu vou destruir o pulmãozinho e não vai acontecer coisa nenhuma. Sim. Eu vou pro outro lado inteirinho, pronto. E liberto do vício, porque Sim. daí eu não tenho mais a necessidade orgânica. Então, é por isso até que eu disse, né, a questão do livre-arbítrio, até no lado espiritual, ele tem que ser muito bem entendido, porque se fosse tão simples a gente poder fazer o que a gente quer, Sim. enquanto a gente é espírito,
não, a gente não ia parar e ficar tanto tempo em zonas de tormento, ou de aflição, ou de sofrimento, como existem irmãos nossos que estão lá. Por que eles não saem? Não é porque eles não querem, porque eles não conseguem, eles ainda têm uma atração que mantém eles ali, uma necessidade que mantém eles ali, porque eles não acordaram espiritualmente. Exato. Eles não sabem que realmente eles podem até. Então é a questão Isso, da capacidade, colocando né? em risco a própria vida. Né? O desejo chega a um ponto, o ego, a força, né? Por isso que o maior inimigo está dentro de ti. Tu está colocando em risco a tua própria vida. Porque muitos chegam para ti e dizem, olha, né, tu tem que parar, isso aí está te fazendo mal e tal. E aí Não a vai por aí. gente... Não, né, aquela história, a marca do cigarro que ele fuma é Semidon, né? Então, quer dizer, não, ele não fuma, ele só fuma se o outro dá e assim vai. Só quando bebe. Só fumo e bebo quando jogo carta. Então, mas para nós, né, que estamos estudando, não cabe o julgamento. Né? A gente tem que entender a força das coisas. Então, esses vícios, eles têm uma força primordial, é uma força grande. É muito grande, a tal ponto, né, De dominação. de né? dominação. Então não tem como tu chegar, que aquilo que nós colocamos, né, que um amigo meu me falou, ele disse, nunca te coloca contra a droga e o usuário, né? Ou seja, por quê? Nunca te colocar no meio, por quê? Porque é uma força muito grande que não adianta tu querer te meter. Não é dessa forma. Exato. Tu tem que fazer o quê? Tu tem que mostrar de repente, tu tem que dar exemplos de repente de quê? De que existem outras coisas, de que existem, né, maneiras de conduzir a vida sem que seja de uma forma de dominação, né, ou de escravidão. Por isso que Jesus fala muito em servo e senhor, né, de tu ser senhor da tua vida e de tu ser escravo da tua vida, escravo das tuas escolhas. Então, às vezes, chega num ponto que tu não tem nem como escolher. Ah, eu quero ir para São Paulo. Tá, mas se tu não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada, tu não vai. E pior que com esse Havaianas aí, tu não vai muito longe, cara. Tu não chega em São Paulo de Havaianas. Não atravessa o estado. Exato. Entende? Então... E tem essas regras. Aí eu não vou estudar, eu não quero saber, e vocês vão ter que resolver o nosso problema. Que nem às vezes eles vinham para nós e diziam assim, não, vocês têm que fazer nós acreditar. Né? Porque nós, naquele tempo, né? Sim. Nós acreditávamos que isso não era, né? Isso é uma coisa, como é que a gente poderia dizer... tipo a salvação, né? É o verdadeiro caminho. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós tínhamos aqui. Aí nós dizíamos, nós temos isso. Vocês podem sair disso aí e tal. Aí os caras diziam, não, mas tu tem que me convencer. Me prova. Me prova que aí, né? Que aí a gente... E como muitas vezes nós não temos, e nem Jesus teve, né? Fazia isso, porque tudo que Jesus fez atendia os desígnios e as leis de Deus, nosso Pai, né? Como nem ele não fez, ele dizia, tua fé te curou, entendeu? O que tinha que ver, já viu. Exato. Então não tem como nós convencermos alguém. É tudo uma construção interna. E todos aqueles que continuam buscando fora, é dia de finados, né? Não, essa questão é interessante porque uma das alegações que muitas pessoas às vezes colocam é que assim, tá, mas nunca ninguém voltou Sim. dos mortos. Então, como é que eu vou acreditar que a gente continua vivo? Tá, mas eles teriam que voltar para te fazer acreditar de quê? Sim, mas como ninguém voltou? Nós voltamos? Sim. Todos nós que estamos vivos, nós voltamos Sim. desse outro lado, nós saímos da onde? Não, mas essas naturezas que a gente apresenta. Mas está lá o rico, né? Lá nos tormentos ele diz, pai Abraão, né? Eu tenho mais 7 irmãos. Ele já tinha morrido e estava sofrendo que nem um cachorro, né? Ele diz, pai Abraão, eu tenho mais 7 irmãos, manda, né? Lázaro ter lá com eles para que eles mudem e não venham para o lugar de sofrimento que nem eu estou.
Consigam né? dar um rumo novo. Aí ele diz, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Uhum. Então, tem as leis, Tem, os existe uma princípios. lei. Exato. Em sã consciência, tu sabe que aquilo ali estava te fazendo mal. Uhum. Entendeu? Até a questão do pensamento, não só do cigarro. Exatamente, né? Não só do cigarro. Tu sabe que aquilo não é bom. Aí o rico não se rende, né? Aí ele diz assim: não, pai Abraão, se alguém do reino dos mortos for ter com eles, converter-se-ão. Eles vão se converter. Aí Abraão dá no meio, né? Abraão dá no meio. Ele diz: se eles não acreditam nem nos vivos, quanto menos vão acreditar nos mortos. Então, hoje os caras dizem: porque Jesus vai voltar, porque isso vai voltar, porque os alienígenas. Meu, isso aí não. Enquanto isso, a gente não faz nada. Não, eles não vão voltar, Sim, porque não tem não vão. condições. Não Se tem eles pra quê. voltarem, não tem o que fazer. Sim. Não tem o que fazer. Porque Porque, senão é mágica. exato, porque o exemplo dele é exemplo. Cara, o que Jesus fez aqui? É exemplo de renúncia, exemplo de trabalho, exemplo de amor. Então, se ele vem aqui com atitudes de trabalho, renúncia e amor, nós matamos ele em De questão novo. de horas, Ah. para não dizer dias. Sim. Ou internamos. É. Não, mas ele não tem utilidade nenhuma, porque gera um custo isso aí. É. Então nós fritamos ele para não ter problema. Porque na realidade nós não queremos isso. Né? Nós não queremos que alguém venha e nos aponte. E por isso que ninguém vai vir, nesse momento histórico, apontar para a humanidade: vocês estão fazendo isso tem que parar. Aí vai parar como? Vai parar pulverizando os ruins? Aí não sobra nenhum. Pois é. Pior que não sobra um. E a gente acha que é bom, né? Eles vão tirar todos os ruins, só vou ficar eu e mais quem? Minha família, os que eu gosto, porque tem aqueles da família que eu não gosto também, vocês não vão sobrar. Não sobra um. Então, para ver quem a gente é. exato. Então, essas coisas, elas exigem maturidade espiritual, que é o que nem eu dizia. Aquela pessoa que ainda ela se posiciona ou ela se mantém, essa é a palavra, ela se mantém no externo, né? Naquilo que prega a lei humana ou nos preceitos humanos, e ela não agrega essas leis maiores de Deus, vai dar com os burros na água. Né? Vai chegar a lugar nenhum. Tá plantando vento. Exato, e vai chegar num lugar que nem na pergunta, né? Ele fez: pai, onde é que está o nosso livre-arbítrio, né? O teu livre-arbítrio, ele é proporcional, né, à tua conquista. Então, assim, muito bom, né, servo bom e fiel. Como foste fiel no pouco, dar-te-ei poder. Entende? Então, o que isso significa? Eu te dou uma vidinha, te dou não, tu vem vindo nisso, né? Uhum. E tu tem uma vidinha Compatível. mas tu é firme naquilo que prega a lei dos homens e naquilo que prega a lei de Deus. O que acontece? Essa tua firmeza, ela vai te levar ao quê? A uma conquista dentro da lei dos homens e uma conquista dentro da lei de Deus. Porque se tu for uma pessoa honrada, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que faz o teu melhor, tu consegue criar uma estrutura material de sustentabilidade. E se tu for uma pessoa honrada, se tu for uma pessoa temente a Deus, tu consegue construir uma estrutura de paz. Que mesmo perdendo tudo aquilo que tu construiu, materialmente falando, pelo teu trabalho, né, espiritualmente tu foi fiel. E espiritualmente, indiferente ao lugar que tu vai, tu está em paz. Indiferente o lugar que tu vai, tu está em paz, porque tu fez a coisa certa. E na casa do Pai existem muitas moradas. Então, indiferente ao lugar que tu vai, significa dizer o quê? Que tu vai para um lugar bom, exatamente no mesmo ponto, no mesmo degrau, digamos assim, né? De semelhantes atraem semelhantes, ou por ressonância, tu vai num degrau evolutivo onde tu conquistou, mas tu vai estar em paz, porque tu fez isso, mesmo tendo pouco. E coisas que às vezes
né? A maioria de nós não consegue, por quê? Pela nossa ignorância, acreditando em milagres ou deixando as coisas para depois, né? Agora que tu falava, eu estava pensando, né? Porque quando a gente, quando a gente vai, vamos dizer, vai se mudar. Vai se mudar, não, vai fazer uma viagem. Tu arruma uma mala cheia de coisas. E dessas coisas, algumas tu vai usar, outras tu não vai. Ou seja, são inservíveis até, né? E sem contar que muitas outras tu nem leva, porque não cabem. Mas as coisas que tu adiciona dentro de ti, tu leva todas. Tu não precisa te preocupar em separar, em se vai isso, se vai aquilo. Tu leva todas. Então, essa questão da paz é um cultivo fundamental, porque se eu tenho paz, onde eu estiver, Eu estou em paz. estará em paz. Eu estou Então, bem. mas Eu não tenho falta de nada. essa Né? Eu não tenho dificuldade aquele de desejo implementar, de ir né? para São Paulo. Sim, eu estou tranquilo. Tu entende? Eu vou ver como é que eu vou. Se eu tiver aqui, Se eu precisar irei, ir, eu vou. Com certeza eu vou. estarei lá. Certeza absoluta. Porque se Deus está por mim, né? Deixa as coisas Exato. fluírem. Então, é essa confiança, é essa certeza, é essa fé que tu tem que desenvolver dentro de ti para que tu seja Senhor, para que tu faça a coisa certa, para que tu crie um ambiente de paz, né? Um ambiente que é que nem eu digo às vezes, né? A gente diz, o que é a paz no nosso dia a dia? É o trabalho feito, né? A consciência, né? É o trabalho feito, tu fez a coisa bem certinha, beleza, Tranquilo. tu tá tranquilo. A alegria, né? É do trabalho feito. E às vezes o que acontece? Tu sabe que aquilo não é legal, tu te prende aquilo, tu faz aquilo, e aí tu quer depois ir para um lugar onde que, né? Todo mundo vai te dizer, bah, né? Tu tá bem, que legal. Não dá, né? Sem contar que quando a gente faz as coisas erradas, a gente ainda tem que gastar mais um tempo para tentar maquiar elas, Sim. para tentar esconder, para tentar fazer com que não percebam ou que aceitem aquele erro. Então, é um desperdício de energia Sim. que não tem sentido, né? Sem contar que a gente não se sente bem, não fica satisfeito com aquilo. Então, para ter uma ideia. Sim, amanhã finados, né? Então, finados quer dizer que acabou. Né? Finou. Fim. Acabou. E aí, então nós falamos, né? Falamos não, nós repetimos. A gente não fala, a gente só repete, né? Jesus também, isso ele repetiu porque é mais antigo do que ele, mas é uma verdade. Quando ele diz, né, que Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque todos vivem para Deus. Então quer dizer, quem são os mortos então? Onde é que estão os mortos? O que eles estão fazendo? Né? Então, nós não vamos entrar até muito nesses detalhes, porque a gente não tem tempo. Mas podem fazer perguntas, outro dia a gente responde. Mas, se Deus é Deus de vivos, né? E todos vivem para Deus, porque vamos falar de novo lá naquele cara que está em tormentos no mundo espiritual. Certo? Ele tem livre-arbítrio? Lá não, né? Lá ele está sujeito mais do que aqui. Então, quando é que acabam os tormentos dele? Por isso que eles falam das penas eternas, né? Uhum. Porque eles não entendiam como é que acabava o tormento. A necessidade da mudança, né? Exato. A consciência Quando tu reconhece a existência de Deus. de uma lei maior. E que tu te coloca como errado e que tu quer acertar aquilo que tu fez. Ali aparece a ajuda. A mão que te Aí aparece a mão que te ajuda. estica, Mas não te isentou da colheita. Não. O que tu plantou. Vai te ajudar no processo. Vai te ajudar no processo. Mas os tormentos, eles param quando tu diz, não, verdadeiramente eu fiz a coisa errada e peço, né, a Deus, meu Pai, auxílio, porque eu vou fazer o correto agora. E aí, nesse instante, tu recebe. Por isso que Deus é Deus de vivos, né? Não é Deus de mortos, de todos vivem para Deus, inclusive os mortos. Aquele morto,
o teu pai, a tua mãe, que já desencarnou, os nossos que já desencarnaram, se eles não viverem lá para Deus, eles vão sofrer, eles vão se distanciar cada vez mais, eles vão lá pro, digamos, né? Se não viver para Deus, vai viver para quem? Exatamente. Porque para eles não estão conseguindo, se eles estiverem no tormento. Exato. Eles não estão conseguindo viver para eles, então. Exato, eles vão. Por isso que ele diz: todo joelho se dobrará perante o Senhor. Quer dizer, Vai aqui te tu dar teima, conta. aqui tu bate o pé, aqui tu entendeu? Toma. Tu dá as curvas, tu faz tudo o que é jeitinho. Mas lá não tem jeitinho. Por isso que eu digo: não existe. Claro, o Dia dos Mortos é uma questão cultural, mas não existem mortos. Né? Todos vivem para Deus em ambientes diferentes. Então, eles estão fazendo o que lá? Os bons estão trabalhando na causa. Compreenderam, então, Estão, botando em prática. porque são herdeiros. o Eles dever. têm que cuidar da obra. Uhum. Eles são filhos, herdeiros, eles têm que cuidar da obra. Então, se tu tem consciência, né? Tu está dentro de uma família, tu tem 10 irmãos, digamos assim, o mais pequenininho está lá, né? A mãe não está em casa, os mais velhos não estão em casa. O mais pequenininho está lá, caiu, se machucou, ou está todo... Tu não vai fazer nada? Se tu não fizer nada, nada muda, né? Tu tem que fazer. Tem que fazer, é obrigação. Tu tem que fazer. E aqui nós damos tudo de louco, né? Aqui tu faz de louco. É que aqui tu te puxa uns... e pede para alguém fazer Não, para ti. ou tu te faz de louco que tu não enxerga. Ou tu manda outro, papapá, tu entendeu? Não vi. Mas lá não. Então, por isso que essa questão, né, de nós cultuarmos, sim, tá bonito, tá correto, tá perfeito, tudo isso. Mas eles estão vivos, né? Os nossos antepassados, eles estão todos vivos. Cultuar a Muitos- memória, não o corpo que está ali enterrado, né? Muitos próximos a nós reencarnados, muitos ainda na espiritualidade carentes de oração de auxílio, muitos já no mundo espiritual nos amparando, nos velando, digamos assim, numa estrutura de trabalho, numa estrutura de postura, numa estrutura de consciência perante a lei, né? E não essa palhaçada, que é o que nós estamos vivendo, verdadeiramente. Não. Ou seja, brigarmos por um pedaço de terra que não é nosso, né? Que nós não vamos levar. Escondermos uma coisa que não é tua, tu entendeu? Mentirmos por uma situação que te leva ao desequilíbrio e ao desespero, entendeu? Aí, mas o cara, ele não, como é que as pessoas dizem que tipo assim, eles não têm consciência, né? Porque quem te atormenta é a tua consciência, é o teu juiz, né? E verdadeiramente eles não têm consciência, mas o dia que eles pararem, né, até de tomar os remédios para poder dormir, digamos assim, né, tu vai ter que buscar um ponto de equilíbrio. Tu vai querer saber para onde é que tu vai. Tá, vai para São Paulo. Vamos como então? E vou fazer o que lá? Como é que Sim. eu vou me virar lá? Sim. Tem E o dinheirinho? planejamento, né? Né? Tá com dinheiro, como é que tu vai fazer? Então, esse é o nosso convite, né? Para que a gente tenha essa maturidade espiritual, para que a gente possa fazer o nosso melhor. Perguntas, dúvidas, questionamentos, façam. Até esse que fez a pergunta, né? Muito boa, muito boa. Às vezes não é que é difícil. Jesus disse: quando eu te falo das coisas da terra, tu não entende. Quanto menos tu vai entender as coisas do céu. Não que as pessoas não nos entendam, mas verdade, a gente tem que ter às uma vezes demora, base. né, para poder explicar corretamente. Exato. Mas é basicamente isso aí, né? Tu faz aquilo que tu tem e que tu pode. E tem leis e regras humanas e materiais. Quer dizer, humanas e divinas. Né? Um grande abraço. Obrigado a todos pela companhia. E só ressaltando, né? Quem tiver dúvidas, perguntas, pode mandar pelos canais, pelo Instagram, pelo WhatsApp da rádio, pelo WhatsApp da sociedade, para a gente poder, ou até direto lá na casa, né? Para a gente poder trazer aqui e conversar sobre isso. Obrigado e até sábado que vem.